Boa noite, né? Estou aqui gravando para vocês essa aula sobre a formação e organização, né, do nosso território, do território brasileiro. Faz alguns dias, né, que a gente está assim impedidos de termos aula presencial, mas será por pouco tempo. Então, desde já eu agradeço aqueles que estão entregando as atividades, que estão fazendo os exercícios, porque isso contribuirá muito, não só para o aprendizado, mas para a avaliação formativa de vocês e, consequentemente, a nota de vocês. Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje como foi que surgiu, né? E a partir de quais regiões surgiram os primeiros núcleos urbanos brasileiros, né? Então, o território brasileiro, eles surgiram a partir do litoral, em decorrência do modo de ocupação do nosso território, porque o nosso território foi ocupado pelo processo de colonização, né? Aí relembrando os conteúdos sobre capitanias hereditárias que vocês encontram lá na história, aquela velha história de que o português chegou no litoral, os europeus chegaram a partir do litoral brasileiro e a partir do litoral foi que avançaram para o interior do Brasil, certo? Então vejamos aí essas duas imagens, né, antigas, em preto e branco, de cidades antigas. Então na primeira imagem nós vemos, inclusive, né, alguns bondes elétricos. Alguns nem existem mais. Alguns viraram, né, foram para museus, estão só para questão histórica, não estão mais em funcionamento. O que a gente tem muito em funcionamento como meio de transporte no Brasil são os trens e os metrôs, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Recife. Aqui na Paraíba, né, tem o trem que se desloca de Santa Rita, João Pessoa, Bahia e Cabedelo. Passando aí para o próximo slide, nós vemos a questão do estado, né, dos estados brasileiros. Então, os estados brasileiros, eles têm essa configuração, é a configuração política adotada pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, muitos estados têm características semelhantes e que poderiam formar apenas um estado, mas pelos interesses políticos, né, e características também naturais, foi feita essa divisão, né? Então, o território brasileiro como um todo, ele ocupa uma grande área. É um país considerado um país continental pelo seu tamanho e imensidão territorial. São mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, desde o Rio Grande do Sul até Roraima e o Amapá, lá na região norte do Brasil, nós temos uma grande extensão territorial e uma grande diferença de latitude. E com isso faz com que o nosso país tenha diferentes climas e diferentes paisagens, certo? Então, o Brasil não tem uma grande, não só uma grande diversidade cultural, o Brasil ele tem também uma grande diferenciação de climas e paisagens por tamanho, por causa do seu tamanho, que é continental. Então, em virtude de sua extensão territorial, o Brasil é considerado um país continental, por ocupar grande parte da porção sul da América. E por isso, essa parte da América é chamada de América do Sul. Entendeu? O nosso continente americano, ele tem 3 divisões: América do Norte, América Central ou América Insular e América do Sul. Então, o Brasil está situado nessa porção da América chamada de América do Sul. E nós temos aí 26 estados e o Distrito Federal. A região Nordeste, como dá para perceber aí no mapa, tem
9 estados, dos quais a Bahia é o maior em extensão territorial e o estado de Sergipe é o menor, certo? Em território. Temos também algo interessante no Maranhão. O Maranhão, a paisagem, a vegetação do Maranhão, tanto, né, tem resquícios das características da caatinga nordestina, como tem características da floresta amazônica, porque o Maranhão está justamente nessa faixa de transição entre dois grandes biomas brasileiros, né? O Brasil tem alguns biomas, nós vamos ver em outras aulas, mas já vimos também em sala de aula alguns desses biomas. Temos o bioma da Caatinga, o bioma amazônico, tem o bioma do Cerrado, tá? Então, o estado do Maranhão está justamente numa faixa de terra, né, numa parte do Brasil que tem essa influência dessas duas paisagens, desses dois biomas. De um lado, mais para o nordeste, do bioma da Caatinga, e próximo ao Pará, que já é região norte, da influência do clima e da vegetação da floresta amazônica. Certo? Vamos continuar aí, passar para o próximo slide. Com relação à população, né? Vamos fazer aí, já que a ocupação do Brasil, estamos falando de ocupação do território brasileiro, então não podemos deixar de falar da população brasileira e da densidade demográfica. Então, o que é a densidade demográfica? É a quantidade de pessoas que ocupa cada quilômetro quadrado de terra. Então, nós temos o número total de pessoas, de habitantes, para cada quilômetro, então faz uma divisão, e dada essa divisão, tem-se um resultado, e esse resultado é chamado de densidade demográfica. Então, por esse mapa que vocês estão observando aí na tela, nós temos uma faixa mais escura, uma parte do mapa mais escura e uma parte muito mais clara. Então, em geografia, quando os processos são mais intensos, ou quando aquilo que eu quero representar está mais densamente ocupado em determinada área, então eu coloco uma cor mais escura. E nas áreas que estão menos ocupadas ou que determinado processo não ocorre com muita frequência ou com menor intensidade, então eu utilizo uma cor mais clara. Então, portanto, nesse caso, deste mapa especificamente, a porção do Brasil que está mais escura é a porção próxima ao Atlântico, ao Oceano Atlântico, que foi justamente a área que foi primeiramente ocupada desde o período da colonização. E por ser a área mais densamente ocupada, é também a área com maior quantidade de população, de habitantes por quilômetro quadrado, e, consequentemente, é onde existem as cidades mais densamente ocupadas do nosso Brasil. Então, todo o litoral brasileiro foi densamente ocupado desde o período da colonização até os dias atuais. Certo? Então, quando vocês observam um mapa de densidade do povoamento brasileiro, como o que está na tela, o que se destaca é que toda a faixa litorânea brasileira foi densamente ocupada desde o período da colonização europeia. Tá? Então, só para revisar aí e a gente encerrar esse momento da nossa aula, vamos entender, né? Vamos revisar e entender o porquê dessas áreas litorâneas do Brasil hoje serem densamente ocupadas. Então, até o século XVI, o Brasil possuía apenas a área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, que é essa parte em verde, tá certo? Essa parte em verde, que apresenta-se aí na tela, para vocês verem do mapa, essa parte em verde foi a parte ocupada pela coroa de Portugal, pelo governo de Portugal no século XVI. E essa outra parte, né, em amarelo,
dividido pelo Tratado de Tordesilhas, ficou sendo ocupado pelos espanhóis. Né? Então, foi um acordo entre Portugal e Espanha. E esse acordo foi chamado de Tratado de Tordesilhas e foi assinado em 1494. E por esse tratado foram divididas as terras da América do Sul. Para leste, pertenceu a Portugal e para oeste ficaram as terras que poderiam ser ocupadas pela Espanha. Então, Portugal e Espanha dividiram a América entre eles dois, certo? Então, mais para o interior da América do Sul, para lá do oeste, a Espanha colonizou. Então, muitos países, como Paraguai, Bolívia, Colômbia, todos esses países falam a língua espanhola falam espanhol justamente por causa desse tratado, né? Por causa desse tratado entre os dois reis de Portugal e Espanha, nós fomos colonizados por Portugal e os outros países da América do Sul foram colonizados pelo governo espanhol, pela coroa espanhola. Então, aqui vocês veem as divisões, né, de algumas capitanias hereditárias. Então, a capitania hereditária que mais prosperou, teve uma vida urbana efervescente logo de início, né, por causa principalmente da chegada do colonizador, foram as capitanias de São Vicente, certo? Que depois passou a se chamar São Vicente. Que foi colonizado por Martim Afonso de Souza, certo? E teve também aqui no Nordeste a capitania de Pernambuco, que teve inclusive invasões holandesas e foi uma guerra, né, entre portugueses, entre holandeses. Inclusive Maurício de Nassau era holandês e tem até, né, prédios e uma ponte em homenagem a ele, justamente na capital Recife. Por quê? Porque Recife teve essa invasão holandesa. Então, a capitania de Itamaracá, certo? Depois tornou-se, o território que hoje é ocupado pela Paraíba e também parte do Rio Grande do Norte, né? Então, o Rio Grande do Norte era chamado de Rio Grande. Acima tinha o Ceará e o Maranhão. Então, não existia o nome Paraíba, tá? Vocês podem observar aí. Pernambuco já existia com esse nome desde então, mas a Paraíba não tinha esse nome, né? São Tomé veio a ser, né, Rio de Janeiro, né? Posteriormente, São Vicente e Santo Amaro passou a pertencer ao território que hoje conhecemos por São Paulo. Então, todas essas transformações foram ocorrendo por questões políticas, de interesse político da coroa portuguesa e também por questões econômicas, né? A colonização no Brasil se deu inicialmente pela exploração do pau-brasil, depois, logo em seguida, pela extração e busca de metais preciosos, como o ouro, cana-de-açúcar, e depois, né, foi outro ciclo, que foi o do café. E findado esses ciclos econômicos, não quer dizer que não existe até hoje, né, plantações de café. E um dos estados que mais produzem açúcar hoje no Brasil é o estado de São Paulo. Então, com essas informações, meus queridos alunos, vocês agora vão fazer a atividade no caderno e vão responder a seguinte pergunta: por que as áreas litorâneas do Brasil são as mais densamente ocupadas? Certo? Eu aguardo a atividade de vocês e tenham um ótimo dia e bons estudos.